Olá, turma. Bom dia a todos. Nessa aula vamos aprender sobre estruturas de repetição, começando pela instrução for. Bom, vamos supor que eu queira escrever um pequeno programa onde a saída de tela, ou seja, o que o programa vai imprimir no final da sua execução. Vamos supor que eu queira que ele imprima para mim. Aumentar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. Vamos supor que eu queira que ele imprima na saída de tela um monte de asterisco. Ok? Vamos supor que eu queira que ele faça isso. Vários asteriscos. Diversos. Muito bem. Só que além disso, eu também quero que essa impressão aqui de um monte de asterisco, ela ocorra também, vamos supor, que o tanto de asterisco que será impresso em tela será de acordo com um valor que o usuário passar antes. Por exemplo, entre com valor, o usuário, se ele digitasse, por exemplo, o valor 10, então o programinha ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e imprimir 10 asteriscos. Se ele digitasse 8, então ele iria imprimir 8. Bom, se fosse algo fixo, por exemplo, eu sempre imprimindo uma sequência fixa de asterisco, bastaria eu usar o próprio cout, correto? Bastaria usar o próprio cout, se fosse uma sequência fixa, né? Que ele iria imprimir em tela. Bom, só que como eu disse, o usuário ele vai entrar com valor. Então, esse valor será coletado e jogado para dentro da variável x. E agora que vem o nosso problema. O nosso problema vem de tentar resolver esta tarefa de uma forma que o programador não precisa escrever todos os casos na mão. Por exemplo, se x for igual a 1. Então, se x for igual a 1, seria este cout. Se x for igual a 2, seria esse daqui. E por aí vai. Ou seja, eu teria que ficar escrevendo aqui todos os casos. Todos os possíveis casos de entrada para o x e colocar essa quantidade de if ou de else if, né? Que seria até melhor nesse caso, else if. Mas veja que isso foge do princípio da computação, que é tentar resolver problemas de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, e também na questão da implementação não ser tão complicada, não ser tão difícil, não ser tão demorada. Porque, veja, se eu quiser que o usuário entre com qualquer valor, 10 mil, 20 mil, 30 mil, isso aqui ficaria inviável de programar, né? Não faria muito sentido. E, naturalmente, nós vamos ter em diversos programas um conjunto de valores que podem impactar
a execução do seu programa e você não conseguiria tratar todos os casos sem algumas automatizações. Bom, então, todo esse processo que se repete, todo esse processo que tem uma repetição e uma padronização, nós podemos automatizar esse processo. Por exemplo, quando o usuário digitar 10, ou quando ele digitar 100, ou quando ele digitar 7, 2, 3, 1, ele vai imprimir na tela uma quantidade específica de asterisco. Só que não pode ficar algo extremamente complexo de programar, ou extremamente grande, extremamente demorado. Ficaria dias e dias programando esse simples problema. Bom, então, veja que há uma repetição em algum momento. Quando eu entro com um valor, por exemplo, de 2 ou de 5, o meu programa está imprimindo várias e várias vezes esse asterisco de acordo com o valor que o usuário passar. Bom, então, a operação mais simples que ocorre é a impressão, é a instrução cout menor menor asterisco ponto e vírgula. Então essa instrução aqui, se eu conseguisse fazer que ela se repetisse na mesma proporção do valor do x, ou seja, se o x for 3, é como se eu tivesse que fazer essa instrução 3 vezes. Se o x for 4, se o x for 5, 6, 7, 8, por aí vai. Muito bem. Então, existe uma repetição em uma determinada instrução, que é imprimir o asterisco na tela. E nesse momento é que entra a nossa instrução de repetição, ou a nossa estrutura de repetição. For. Bom, o for, basicamente, tem essa estrutura. O nome da instrução for, um parênteses abrindo, um conjunto de instruções iniciais que serão executadas uma única vez, uma expressão booleana para a parada deste for, e depois desse ponto e vírgula, um outro conjunto de instruções que serão executadas a cada vez que este for executar todas as suas instruções que estão entre as chaves. Vamos colocar aqui um pontinho só, né? Só para visualmente a gente verificar. Então, nós temos instruções aqui, nós temos uma expressão booleana aqui para determinar o fim do for, um conjunto de instruções aqui, depois do último ponto e vírgula, e nós podemos ter uma série de instruções aqui no escopo do for, porque o for ele vai ter o seu escopo, assim como o int main, assim como o if e o else também tem o seu escopo, o for também tem o escopo. O que o for basicamente faz? Bom, tudo que você colocar dentro do escopo do for, por exemplo, o cout, isso aqui será repetido n vezes. E esse n vezes ele é calculado de acordo com a expressão booleana que tiver aqui dentro. E essa expressão booleana que estiver aqui dentro, enquanto ela for verdadeira, ele vai repetir todas as instruções que estão
entre essas chaves. Então, enquanto essa expressão aqui for verdadeira, por exemplo, x igual a y. Enquanto x for igual a y, até o x ser igual a y, ou seja, não exatamente enquanto, né? Na verdade, nesse caso aqui a gente vai olhar até, né? No caso do for a gente vai olhar. Então, até o x ser igual a y, eu vou executar todos esses valores. Então, veja bem, eu vou fazer um simples exemplo aqui para demonstrar o que eu estou querendo apresentar para vocês. Olha só, se eu escrever aqui, ó, int i igual a 0, i igual a 1, ou i igual a 0, vou colocar i igual a 0, vamos colocar aqui i mais mais. Bom, como eu disse, o for ele vai ser composto de uma sequência de instruções antes do ponto e vírgula, onde essas instruções elas vão ser executadas uma única vez. Por exemplo, essa instrução aqui, ó, int i igual a 0. Bom, se isso aqui, o i igual a 0, se essa expressão booleana ela vai ter que ser verificada se ela for verificada como verdadeira, ou seja, se o i é igual a 0, o que acontece? Quando eu executo isso aqui, independente do valor que eu colocar aqui, ele sempre vai imprimir um asterisco. Por quê? O meu i ele está começando de 0. Eu atribuí um valor igual a 0 para ele. Eu estou falando o seguinte: até o i ser igual a 0, ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar o for. À medida que essa expressão booleana se torna falsa, ele vai deixar de executar todas as instruções que estão aqui dentro. Por exemplo, se eu colocasse o i igual a 1. Independente do valor que eu colocar, ele nunca vai entrar nessa chave, nunca vai executar esse cout. Bom, vamos fazer um outro exemplo para entendermos melhor isso daqui. Vamos supor que ao invés de imprimir esse asterisco, eu vou colocar aqui dentro a própria impressão do x, que está lá fora. Certo? Bom, vamos supor agora que eu altere essa expressão aqui para i menor do que x. I mais mais. Vou dar um endline aqui. Vou tirar esse endline daqui, né, para ficar na frente, um pouco melhor. F9. Acredito que agora vai ficar um pouquinho mais claro. Quando eu digitar, por exemplo, o valor 5, veja o que acontece. O valor 5 foi impresso 5 vezes. Se eu executar esse programa de novo e digitar o valor 3, veja que o 3 foi impresso 3 vezes. Se eu executar esse programa de novo e entrar com o valor 7, o valor 7 foi executado 7 vezes. Por quê? Esses parâmetros que a gente coloca, o código que a gente colocar aqui entre parênteses, basicamente serve para fazer o controle de quantas vezes vamos repetir as instruções que estão dentro do escopo deste for. Nesse caso, essa impressão de tela do x. Veja o seguinte, inicialmente o meu i ele está valendo 0. E a grande questão é que essa expressão booleana, enquanto ela for verdadeira, eu vou executar
todas as instruções que estão aqui entre essa chave. E ao final da execução de todas essas instruções, eu vou fazer a execução de todas as instruções que estão depois do ponto e vírgula. Ah, mas professor, só tem uma instrução. Sim, mas eu poderia ter um monte de outras instruções separadas por vírgula. K menos menos. Eu poderia ter um monte de outras instruções. Z é igual a Z mais X menos Y. Então, eu poderia ter um conjunto de instruções separadas por vírgula depois deste ponto e vírgula. Mas nesse caso eu só coloquei uma, só I mais mais. Uma instrução aqui. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Como que eu leio esse for? Primeiro, eu verifico o valor inicial, né, dessas variáveis aqui. Então, eu executo essa instrução, então eu tenho o I valendo 0. E aqui eu tenho a expressão, 0 é menor do que x? Quanto que vale meu x? Depende do que eu digitei. Então, se eu digitei 3, ele vai verificar. O I está valendo quanto? 0. 0 é menor do que 3? Sim, é uma verdade. Ou seja, se a expressão booleana for verdadeira, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar nessa chave, executar todo mundo que está aqui dentro. Eu poderia, por exemplo, mandar imprimir o próprio I. Então, eu poderia mandar imprimir o I. E além do I, eu poderia mandar imprimir o X, né? O I e o X. Então, veja o que acontece aqui, ó. Quando for 3, olha só que legal. Eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocar mais um cout só para a gente verificar o fim de cada repetição ou de cada loop, certo? Cada loop. Então, quando vocês encontrarem essa palavra loop, é uma repetição de uma instrução de repetição, de uma estrutura de repetição. Então, veja, eu vou executar aqui de novo. 3. Pronto, olha. Então, inicialmente, o I é igual a 0. E ele vai fazer a pergunta. 0 é menor do que 3, que é o valor de x. 0 é menor do que 3? Sim. Então, eu vou executar esse for pelo menos uma vez, né? Vou executar ele agora, uma vez. Vou executar ele uma vez. Então, o que ele faz? Ele imprime o I, né? O I e o valor dele. Ele imprime aqui uma string x, 2 pontos, e o valor dela. E imprime uma sequência de menos. Muito bem. E as respectivas quebras de linha. Então, olha, o valor de I valendo 0, o valor de x valendo 3. Bom, então assim que ele executa tudo isso aqui e chega no final dessa instrução, o que ele faz? Na última instrução, ele não sai e continua o código. Ele volta para cá e executa todas as instruções que estão depois do segundo ponto e vírgula. Nesse caso, ele vai fazer o quê? I mais mais. Fazendo com que o nosso 0 vá para 1. Bom, então nada melhor para visualizar isso daqui, porque veja que ele vai fazer esse I++, ou seja, o valor da variável I vai ser alterada, e agora com esse novo valor, 1, eu vou checar se o 1 continua sendo menor do que 3, nesse caso então ele vai repetir toda a execução novamente. Então, agora o nosso I vale 1 e o X vale 3. Então ele faz de novo. E aí ele dá no final o I++. Então veja, como agora tem uma sequência de alterações nas variáveis, nesse momento é extremamente importante para a gente entender esse código, nós utilizarmos do rastreio. Então,
podemos aqui fazer um rastreio do código. Vamos começar então com o rastreio. Então, vamos fazer o rastreio desde o início, onde o nosso rastreio vai ser composto da memória do computador e a saída de tela. Então, tem uma variável x, certo? A variável x. Aí na saída de tela, eu tenho lá entre com um valor. Vamos supor que eu entrei com 3. Enter. Então, o x está valendo 3. Meu x, a minha variável x, ela tem o valor de 3. Certo? Muito bem. Então, vamos para o for. O for, ele criou uma variável i, começando de 0. E depois ele vai verificar. I é menor do que 0? Ou seja, 0 é menor do que 3? Sim, 0 é menor do que 3, então é uma verdadeira. Se essa expressão booleana ela é verdadeira, então eu vou executar todas as instruções que estão entre chave pelo menos uma vez. Então, vamos executá-las. Quebra de linha, né? O que o CIN tem uma quebra de linha depois. E 2 pontos, espaço, e aí ele imprime o valor de i, que é 0. Nesse momento está valendo 0. Lá na memória do computador está valendo 0. Quebra de linha. Depois x 2 pontos, o x não foi alterado, então está valendo 3. Depois ele imprime, né, essa quantidade de asterisco aqui. De asterisco não, de menos. E dá uma quebra de linha. Bom, depois eu tenho que fazer o quê? A execução de todas essas instruções que estão depois do segundo ponto e vírgula, que é o i++. Então eu transformo, eu vou atualizar o valor de i, agora o i vai valer 1. Então depois que eu termino todas as instruções, chego ao final, volto e executo todas as instruções que estão depois do ponto e vírgula, eu vou fazer o quê? Vou verificar novamente o critério de parada do loop. Por quê? Se esse critério de parada ele sempre for verdadeiro, nós vamos ter o que a gente chama de loop infinito. Isso aqui sempre vai ficar executando e o programa nunca vai parar. Por exemplo, se você colocar como critério de parada 1 igual a 1, sempre 1 vai ser igual a 1, então isso aqui vai ficar executando infinitamente. Se a gente executar isso daqui, ó, executar esse programa assim, ó, independente do valor, ele vai ficar executando esse programa para sempre. Ó, eu posso segurar ele aqui, mas ele está continuando executando. Ó, ele está executando, eu posso pausar aqui com o mouse para a gente ver, mas ele está lá indo para baixo executando. Então, ele não para. Então, fica um loop infinito, né, aqui. Eu tenho que escolher uma expressão lógica que em algum momento ela vai ser falsa, e aí eu vou parar esse loop. Bom, então vamos continuar aqui. 1 é menor do que 3? 1 é menor do que 3? É verdadeiro. Então eu vou executar novamente todas essas instruções. Então eu vou fazer novamente o que? O i, só que agora o i vale 1. X 2 pontos, 3. E o 3 não alterou, né? Não foi alterado. E essa quantidade de menos. Quebra de linha. Aí o que vai ser feito? I++ novamente. Então eu vou executar, toda vez que passar um loop, eu vou executar esse I++ de novo. Ou o que tiver aqui, depois do ponto e vírgula. 2. 2 é menor do que 3? Então eu vou executar mais uma vez esse for. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir aqui i. Agora o i vale 2, né? Espaço 2. O x vai continuar valendo 3. E
essa quantidade de menos. Quebra de linha. Bom, então veja bem. Um pouquinho para baixo. Com isso, eu tenho que fazer o quê? Agora o i mais 3. Então, veja que agora, na hora que eu vou comparar o i com o x, 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3. Então, isso vai dar falso. Essa expressão booleana vai retornar um valor falso. E eu vou parar a execução do for. Consequentemente, vou passar para a próxima linha, para a linha 13. A linha 13 não tem mais nada e vai seguindo até o final, até a linha 16. Fechou o int main, acabou o programa. Muito bem. Então, alguns devem estar achando estranho. Professor, mas em momento algum foi impresso o valor do i, né? Claro. Por que não foi impresso? Porque o valor do i está sendo impresso dentro do for. Então, quando o i vale 3 e a expressão booleana 3 menor do que 3 ela é falsa, então ele não vai entrar novamente aqui dentro. Então, por conta disso, sempre quando vocês fazem esse for, tem que tomar cuidado, porque o valor do i, ele sempre, dependendo do que você está fazendo, se for exatamente desse jeito, essas repetições, variando alguns parâmetros, mas o seu valor do i, às vezes ele é uma unidade a mais daquilo que foi impresso dentro do cout, supondo que você está imprimindo o i. Bom, mas professor, como é que você prova isso? Como é que você prova que o valor de i, sendo que está lá na memória do computador, mas eu gostaria que você me provasse isso? Como que eu verifico se realmente o valor de i está valendo 3? Algumas pessoas podem falar, bota um cout no i depois que terminar o for. Por quê? Depois que terminar o for, eu vou lá e imprimo o i. Só que se vocês fizerem desse jeito que está aqui e mandar compilar, vai dar um erro. Por que vai dar esse erro? Porque lembra que eu falei a questão de escopo? Então, quando a gente fecha um escopo, essa chave aqui, essa chavezinha, quando ela fecha, todas as variáveis que foram criadas aqui dentro, elas são destruídas. Então, apesar desse i, ele visualmente não está dentro dessas chaves, mas ele está dentro do escopo do for. Então, tudo que está aqui dentro, que for criado aqui dentro, será destruído. Então, eu não tenho mais como acessar o valor de i. Mas aí não tem como então provar. Não, tem como provar. Eu posso fazer o seguinte, ao invés de criar o int i aqui dentro, eu posso criar o int i fora do for, apenas fazer com que i seja igual a 0 aqui dentro, ou seja, eu não estou declarando o i dentro do for. Eu estou declarando ele no escopo do int main. Então eu tenho como agora acessar ele aqui. Ele não está não foi criado dentro do escopo do for. Foi criado, ou seja, foi declarado dentro do escopo do int main. Desta forma, se eu apertar F9 e, por exemplo, apertar 3 aqui, eu vou ter o valor de 0 e 1 e 2, aquele monte de menos, e depois imprimir o i. Ou seja, o i vale realmente 3. Ele realmente pega esse valor de 3. Ele não foi impresso aqui dentro, porque quando 3 foi menor do que 3, né? Porque o 3 é igual a 3, né? O 3 é igual, não é menor do que 3, não é menor do que 3, então retornou falso a expressão booleana. Consequentemente, eu não entrei no for. Então, eu não executei a instrução que imprime o i quando ele estava valendo 3. Porém, quando eu coloquei aqui fora o cout do i, ele está valendo 3. Eu posso até colocar aqui para vocês uma ajuda visual, né? Então, o i, 3. O valor de i está valendo 3. Então, veja que eu posso repetir um conjunto de instruções n vezes. Essa n vezes vai variar com a expressão que você colocar aqui dentro. Por exemplo, se eu tivesse colocado menor ou igual a x e executado de novo esse programa e entrado com o mesmo valor de 3,
ele ia executar mais uma vez, porque o 3 é menor ou igual a 3? Então ele vai imprimir nesse caso, e só quando o i for 4, né, ele vai sair do for, e aqui ele está imprimindo o i igual a 4, né, aqui fora, ó, fora do for, ou se quiser, depois do for, né? Uma ajuda visual, deixa eu só fechar aqui o nosso. A, o, no, o, às vezes acontece, tá, pessoal? Veja que deu um problema na execução. É até bom isso aqui acontecer, porque se alguém tiver com Kaspersky ou com Bitdefender, como a gente está criando executáveis, como nós estamos criando executáveis, algumas metodologias de detecção de vírus podem detectar o programinha de vocês como um falso positivo, como foi agora. O Kaspersky ele não deixou a execução do programa, ele achou que era um vírus, então ele nem está deixando eu optar, né, por então ele meio que travou aqui. Eu vou sem reiniciar o programa, né? Tentar desinfectar, deixar ele fazer. Tá. Então pode ocorrer, tá? Pode ocorrer esse tipo de problema. Deixa eu ver se ele para com essa. Não, ele por algum motivo ele detectou que veja que só porque eu coloquei uma string aqui, ele já essas coisas podem acontecer, tá, pessoal? É interessante. Vamos colocar de outro jeito, um cout aqui antes. Eu tenho que configurar depois o. Pronto, foi. Então veja 4, ó, depois do for e igual a 5. Por quê? Eu entrei com 4, ele executou, como é menor ou igual a 4, então ele executou para o i igual a 0, para o i igual a 1, para o igual a 2, igual a 3, igual a 4. Quando o i valeu 5, ele parou a execução do for, terminou o for, porque a expressão booleana deu falso, 5 não é menor ou igual a 4, e logo após ele imprimiu depois do for e 2.5, tá bom? Muito bem. Então, olha que bacana. Eu posso. Deixa eu conferir aqui a gravação. Então, eu posso fazer essas repetições de um conjunto de instruções de acordo com os códigos que eu colocar aqui dentro. Ok? Tá bom? Muito bem. Bom, voltando agora, então, entendido isso daqui. Voltando lá ao nosso problema, lembram que o nosso problema era basicamente imprimir um asterisco x vezes? Era imprimir um asterisco x vezes, sem esse endline, né? O nosso problema era esse. Bom, se eu começar o i do zero, e colocar menor ou igual a x, o que vai acontecer aqui? Olha só. Eu vou fechar, né? Deixa eu terminar esse programa. Executá-lo novamente. Vou digitar o valor de 5. Olha o que aconteceu. Ele imprimiu 5 asteriscos. Será que ele vai imprimir se eu colocar 10? Vamos testar.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprimiu. Bom, por que isso aqui funcionou? Vamos fazer o rastreio. Vamos fazer o rastreio. Então, entre com o valor 3. O i é igual a 0. O x é igual a 3, certo? O x foi igual a 3 primeiro, depois o i igual a 0. Então, voltando aqui, né, fazer devagar. Começando aqui, declarou o x, temos um x. O x foi coletado, 3, né? 3. Int i, depois o i igual a 0. 0 é menor do que 3? Verdadeiro. Então ele vai fazer o quê? Vai printar um asterisco na tela. E vai fazer o quê? I mais mais. Vai para 1. 1 é menor do que 3? É. 1 é menor do que 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai imprimir outro asterisco na tela, que ele vai entrar no for. E aí no final ele vai fazer um i mais mais. 2 é menor do que 3? É. Então ele vai imprimir de novo um asterisco na tela. Novamente, vai fazer o i mais mais, que agora vai valer 3. 3 não é menor do que 3. 3 é igual a 3. Portanto, ele vai terminar o programa e vamos ter 3 asteriscos impressos. 1, 2, 3. Muito bem. Então, turma, perceba que sempre quando você colocar i igual a 0, i menor do que x, i mais mais, e aqui dentro você não alterar o valor do i, isso daqui será executado quantas vezes? O inteiro que você colocar aqui. O valor inteiro que você colocar aqui. Se você colocar 10, né, ele vai executar isso aqui. Né? Agora, independente do valor do x, o usuário pode colocar 2, que ele vai executar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque agora ele não depende do valor de x, ele só depende desse valor de 10 e começa de 0. Então ele faz o 0, 1, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. E quando chega 10 menor do que 10, ele para e não executa mais. Bom, então basicamente o for ele serve para repetir. Para que serve o for então? Ele serve para fazer a repetição de um conjunto de instruções. E como que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. Entre os parênteses do for, vão ter ponto e vírgula que vão separar as instruções que são executadas uma única vez. Esse int i, vírgula, int j. Você poderia colocar várias instruções ali iniciais, antes do ponto e vírgula. E essas instruções elas são executadas apenas uma única vez. Mesmo que o for execute 1 milhão de vezes, todas as instruções que estão antes deste ponto e vírgula, elas são executadas uma única vez, independente do número de repetições que o for efetuar. Ou seja, independe da quantidade de loop que o for vai realizar. Temos uma expressão booleana para a parada do for. Aqui pode ter várias cláusulas, ok? Então, se for verdade, vai executar um loop. Se for falso, ele vai terminar o for. A cada final de loop, ele vai executar todas as instruções aqui. Todas essas instruções que estão depois do ponto e vírgula. Então, se o for ele executar 100 vezes as instruções que estão dentro da chave, ele vai executar 100 vezes todas as instruções que estão depois do ponto e vírgula. Muito bem. Então, turma, essa foi a nossa primeira aula de for. A próxima aula nós vamos tratar a questão de um for aninhado. Veja só mais um pequeno exemplo aqui, que se eu imprimir, da mesma forma que eu imprimi lá o i, só que se eu alterar também o i aqui dentro,
independe, né, o valor de x, né? Veja que ele vai executar o quê? 5 vezes. Por que ele vai executar 5 vezes? Porque a cada iteração que você fez do for, além do i++, você fez outro i++ aqui dentro. Então ele foi de 2 em 2, ou seja, de 0, aí foi para 2, aí foi para 4, 6, 8, depois chegou no 10. Então 0, 2, 4, 6 e 8, o i chegou no 10 e terminou. Então veja, você pode controlar esse i aqui dentro também da chave e utilizar isso aqui para outra variável, um j++ também pode ficar à vontade. Mas normalmente a gente utiliza para controle da repetição do for, tudo que está entre parênteses é utilizado basicamente para o controle da repetição do for. Ok? Muito bem, turma. Então, agora sim, finalizamos nossa aula de hoje, a parte 1 do for.